Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é um espaço onde procuramos criar massa crítica no mundo rural e tudo o que envolve na agricultura, no agroalimentar e no turismo em espaço rural. É um espaço onde damos oportunidade à transmissão de experiência, de conhecimento e de inovação. E o AgroMeeting de hoje, na minha opinião, é um AgroMeeting em que tem espaço a inovação e o futuro. O tema é o silício na planta e no solo. É conferencista o engenheiro Pedro Sebastião, diretor técnico e comercial da Asfert Global, uma multinacional portuguesa de fertilizantes. O engenheiro Pedro Sebastião é, na minha opinião, um dos maiores especialistas nacionais em fertilidade e fitossanidade. Além de ser meu amigo, mas isto é o que eu penso e, portanto, tenho que o afirmar aqui. Engenheiro Pedro Sebastião, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenho a palavra. Muito obrigado eu, até pelas palavras, não era necessário, um bocadinho exageradas, mas pronto. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é com gosto que estou aqui e participar desta iniciativa que já tem mais do que um ano, não é? Já tem algum tempo, que surgiu por causa do confinamento do Covid e que se manteve e acho que sim, que tem tido participantes e é interessante, não sei, julgo que o objetivo é fazer um bocadinho de extensão rural e divulgação do meio rural em Portugal e nisso o engenheiro Martino é um pioneiro, é uma pessoa que se esforça por levar para a frente esta extensão rural. Pronto, foi-me pedido para falar sobre um tema interessante em agricultura. Já não é de agora, já há alguns anos esta parte, acho que o silício é das coisas mais interessantes na agricultura, é uma das ferramentas mais interessantes para o agricultor usar, primeiro conhecer e depois usar, tendo em conta os desafios que vai tendo, ultimamente, e quando digo isto, mais até do que esta conjuntura de crise económica, penso nas alterações climáticas, por exemplo, que creio ser o principal problema, o principal desafio na agricultura hoje em dia. E então é isso, fazer uma pequena apresentação, tentar ser, quer dizer, um bocadinho genérico e não comercial, ser mais técnico até determinados limites, e fazer uma apresentação não muito longa para depois dar espaço a questões, a perguntas que julguem interessantes e que possam estar ou não relacionadas com este tema. Não sei, posso então começar a apresentação? Posso então tentar aqui partilhar a tela. a minha, mas isto não é o meu, ou seja, onde é que está? Só um bocadinho, que eu agora não consigo perceber aqui onde tenho aqui uma coisa, está aqui, ok. Ora bem, então, pronto, então vamos lá ver, começo a apresentação com um pequeno sumário, uma pequena agenda do que quero falar. Basicamente, lá está, como disse, a questão do silício. Como o título diz, falar do silício no solo, depois do silício na planta, que tipo de silício é que temos para usar na agricultura, depois como podemos usar esse silício, se via rega, se aplicado foliarmente, e depois, por último, talvez o mais interessante e importante, deixar espaço às questões. Então vamos lá ver, começando a falar do silício, é importante referir que o silício é algo muito abundante na Terra. Seguir ao oxigênio é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Em média, quase 30% da crosta terrestre é sílica ou é silício. Há casos onde pode chegar a 50%, pelo menos. Vamos ver, este silício encontra-se em várias formas.
Podem ser divididas, ou são normalmente divididas em formas cristalinas, as tais constituintes do solo, as argilas, os feldspaltos, o quartzo, a areia constituída por quartzo, uma grande quantidade de sílica. Depois também há outro tipo de sílica que existe na matéria orgânica do próprio solo. Tecidos vegetais, próprios micro-organismos têm sílica na sua constituição e quando morrem e ficam depositados no solo, também são ou podem ser uma fonte de silício. Sendo que estas formas amorfas que vêm da matéria orgânica são mais fáceis de se tornar solúveis e, desta maneira, utilizadas pelas próprias plantas, do que propriamente as formas cristalinas. Lá está, as plantas, para usar os nutrientes ou os elementos minerais, têm que os beber, não é? Têm que ser absorvidos pelas raízes. Portanto, só aquilo que se encontra passível de ser dissolvido ou solúvel na solução do solo é que poderá ser absorvido pela planta. Neste caso, o silício, só uma pequena percentagem deste silício que existe no solo está numa forma particular, a forma de ácido monossilícico, é que realmente é absorvida pela planta. Uma das questões também em relação ao silício introdutório é que, pelo menos na União Europeia, ele ainda não é considerado, nunca foi considerado um elemento essencial, isto porque há três ou quatro parâmetros que definem se um elemento é essencial ou não. Um deles é a planta conseguir ou não completar o seu ciclo sem o elemento, e isso acontece no caso do silício, porque lá está, o silício sendo muito abundante no solo, na grande maioria dos casos, rapidamente se chega a uma situação de deficiência de silício, porque o ácido monossilícico se esgota rapidamente. No entanto, não sendo considerado essencial, ele é considerado um elemento benéfico, ou seja, é um elemento que, quando a planta o tem disponível, o absorve e o utiliza, tira daí grandes benefícios. Portanto, também, recentemente, na União Europeia, com a nova legislação dos bioestimulantes, o silício foi incorporado nesta classificação de produtos bioestimulantes. Noutras partes do mundo, por exemplo, onde nós na ASFEP trabalhamos, como a África do Sul, como os Estados Unidos, o silício, sim, pode fazer parte de vários corretivos de solo, de várias emendas orgânicas, é aí já considerado como um fertilizante. Ora bem, então, como eu falei, apesar de grande parte do solo ser constituído por silício, ele está sempre em quantidades muito baixas. Lá está, a parte dos minerais não está disponível para a planta, tendo sempre uma taxa de conversão relativamente baixa. E aqui joga um papel muito importante, que já foi falado aqui algumas vezes, eu acho que a última vez que falei aqui foi acerca disso, tá? Esta quantidade ou esta disponibilidade de silício no solo, que tem a ver com a taxa de conversão deste silício mineral, passa muito pela atividade dos micro-organismos. E, mais uma vez, ressaltar aqui a importância do microbioma do solo, uma vida microbiana que é necessário manter, estabilizar e fazer crescer dentro do possível, não é? Porque vai aumentar a taxa de compressão e disponibilidade do silício na planta. Mas mesmo quando este ácido monossilícico, ou seja, esta fonte de silício são convertidas em ácido monossilícico, também aqui há problemas, ou seja, na matéria de sua disponibilidade. Isto porquê? Porque o monossilícico é muito ativo e polimeriza rapidamente. Passa a disilícico, a trisilícico, ou seja, começa a gelificar e volta a ficar indisponível. Por isso é que, independentemente do solo que tenhamos, infelizmente o ácido monossilícico é sempre curto. Eu tenho falado em monossilícico, agora falei em disilícico e trisilícico. Normalmente também se chama, ou só se designa este ácido monossilícico como ácido ortossilícico. Talvez o termo mais comum, se calhar a partir de agora vou passar a usar este termo. Portanto, como é que as plantas então usam o silício? Portanto, as plantas vão utilizar o silício que está disponível na solução do solo. Portanto, só desta forma é que as plantas podem absorver o silício, transportá-lo e depositá-lo ou utilizá-lo como sílica no seu interior.
Ok, dentro da planta, e referindo-nos à planta, nem todas as plantas usam o silício da mesma forma. Isso também passa pelo seu teor em silício, a sua quantidade de silício. E aqui costuma-se dividir as plantas em três tipos. As plantas acumuladoras, que têm grandes quantidades de silício, normalmente acima de 1% da sua matéria seca. As plantas intermédias, que está entre 0,5% e 1%, e as plantas não acumuladoras de silício, onde o teor de silício no seu interior está abaixo de 0,5%. Isto não quer dizer que estas plantas não acumuladoras, lá está, não beneficiem muito do silício. Esta classificação também não é uma classificação fácil, sendo que há determinadas plantas, ou determinadas culturas que, por alguns autores, estão nas intermédias, noutros já estão nas acumuladoras, inclusive já vi casos onde uns consideram acumuladoras e outros não acumuladoras. Mas pronto, é uma classificação que também permite perceber que estas coisas são dinâmicas e variam. Lá está. O silício, normalmente, numa situação natural, será usado pelas plantas a partir do solo, tem que ser absorvido. Esse tipo de absorção pode ser passiva e ativa. Normalmente, nas plantas acumuladoras, existem os dois tipos de absorção, ou seja, normalmente isto acontece mais nas monocotiledóneas, nas gramíneas, no caso o arroz, a cana-de-açúcar, que são plantas que extraem muito silício do solo. Aí o silício entra na planta de uma forma passiva, mas também de uma forma ativa, ou seja, com transportadores específicos para o silício. Nas dicotiledóneas, por exemplo, onde estão muitas não acumuladoras, o silício entra, mas entra de maneira mais lenta, mais calma, de uma forma mais passiva. Depois, uma vez entrado na raiz, o xilema é então normalmente transportado, o silício é transportado pelo xilema e segue a corrente de transpiração, ou seja, vai ser transportado ao longo de toda a planta e normalmente também acaba por se acumular nestas zonas onde há uma maior transpiração, perda de água. Normalmente até acumula-se aí e forma então, lá está a chamada sílica amorfa, entre as células e também depositado na parede celular. Pronto, e isso faz aquilo que é considerado, ou que é designado desde os anos 60, creio, a teoria da dupla parede celular, ou seja, que as plantas usam o silício e ao depositá-lo nas paredes das células tornam essas paredes muito mais grossas, tornando-as muito mais resistentes ou resilientes a várias coisas, nomeadamente aos stresses, quer abióticos, quer bióticos. Pronto, e é provavelmente por assim dizer, o aspecto dentro da fisiologia ou das vantagens do silício que as pessoas mais falam e que as pessoas têm mais conhecimento, seria esta dupla parede solar. No entanto, o silício é mais do que isso e faz mais do que isso. Tendo em conta muito esta questão da depositação do silício nas paredes celulares, há um determinado número de vantagens que o silício traz para as plantas. Uma delas é, lá está, maior força estrutural dos próprios tecidos. E isso faz com que a planta se torne mais resistente ao vento, a quase tudo, não é? Vamos lá ver estes estresses bióticos, como podem ser os fungos, como podem ser as bactérias, mas também depois as pragas e os roedores. Por outro lado, o silício, quer quando está a ser translocado no xilema, quer depois usado em vários processos metabólicos, acaba por, lá está, ter um papel muito importante na parte nutricional da planta, a nível da translocação dos nutrientes na sua metabolização, e tudo isso depois vai acabar por se refletir, temos um maior e melhor desenvolvimento e crescimento das próprias plantas, que se traduz nas produções, ou seja, nas colheitas, quer em termos de quantidade, quer também em termos de qualidade. Outra questão muito importante que o silício faz também, e que muitas vezes nós esquecemos, tendo em conta o tipo de silício que aplicamos, é que o silício é uma das matérias-primas, é um dos componentes que ajuda a planta a modelar a sua defesa, a sua resposta aos stresses. E é um nível muito interessante, ou seja, eu aqui destaco, por exemplo, o facto do silício contribui muito para aquilo que se chama a resistência sistémica adquirida, que é um tipo de defesa que a planta produz e prepara e que dura dentro da planta não horas ou dias, mas semanas, até mesmo meses, não é? Portanto, isto leva ao quê? A que a planta produza
enzimas, produza compostos fenólicos e produza também as chamadas proteínas de proteção, as proteínas PR. Em relação a esta questão dos nutrientes, é muito interessante e muito importante destacar que o silício, lá está, um bocadinho como o boro, não é? É um dos nutrientes muito interessantes e que otimiza toda a translocação dos nutrientes na planta. E isso acaba por ser mais importante até na questão do cálcio, porque o cálcio, em relação ao azoto, ao fósforo, ao potássio, ao magnésio, é o elemento mais lento a ser translocado na planta. Isto tem a ver com o facto de que na seiva bruta, na água e nos nutrientes, se houver uma maior concentração de silício, a pressão é maior e todo este fluxo se faz de uma forma muito mais dinâmica. Aqui nesta infografia, lá está mais uma vez, é interessante destacar que o papel dos micro-organismos é muito, muito importante para que haja uma maior disponibilidade de silício para a planta. Em relação, pronto, temos falado aqui do silício em termos gerais, mas depois o agricultor, para usar o silício, tem que o adquirir, tem que o conseguir e tem que o aplicar. Portanto, há várias maneiras, várias formas de conseguir silício para aplicação na agricultura. O mais conhecido e o mais usado, provavelmente, são os silicatos, nomeadamente o silicato de potássio e também o silicato de cálcio ou sódio. Depois temos produtos onde o silício já vem na forma do ácido ortossilícico ou do monossilícico, que é uma forma muito difícil de manter numa embalagem, pelo menos durante um determinado tempo. Estes produtos normalmente chama-se ou diz que o ácido monossilícico vem estabilizado. Depois também há alguns produtos onde temos sílica ou silício na forma de nanopartículas, lá está, que são formas de sílica com dimensões muito pequeninas, que pode ter algum interesse em termos de ser mais fácil, lá está, a sua passagem, por exemplo, quando se é usado ao solo, de uma forma não disponível para uma forma biodisponível. Também há quem utilize como fonte sílica, mas não só, e por isso é que é um bocadinho mais, a terra das diatomáceas, ou seja, as diatomáceas são organismos unicelulares que quando morrem ficam depositados e aqui acabamos de ter um produto que é, não sei, 90, 95% de sílica, não é? E é bastante interessante como usado como emenda de solo ou até mesmo polvilhado e até mesmo pulverizada. Há produtos onde ele é tão moído que se pode pulverizar. Lá está, este último eu deixo um bocadinho para trás como fonte de silício, porque ele é realmente fonte de outras coisas e lá está, os benefícios que o agricultor pode tirar aí não são só associados à sílica, mas também a outros micronutrientes que este composto tem. Pronto, em relação ao silício na rega, vamos ver, como a maioria destes produtos, nós podemos os usar via rega ou então em termos de aplicação foliar. Via rega é interessante porquê? Porque lá está, porque é onde tudo começa e onde naturalmente as coisas deveriam acontecer, não é? É aplicarmos sílica ao solo, disponibilizando sílica ao solo, sílica disponível à planta, essa sílica vai seguir o seu caminho natural, vai ser absorvida pelo sistema radicular, vai ser transportada pelo xilema e toda a planta vai beneficiar deste silício. E quando digo toda a planta, refiro-me essencialmente também ao sistema radicular. E o silício tem um efeito muito interessante no sistema radicular, ou seja, contribui também para um sistema radicular mais forte e mais profuso. Portanto, é bastante interessante utilizar-se o silício no sistema de rega. Quando estamos a usar silicatos, não há grande problema, porque o silicato de potássio, o silicato de cálcio, ainda não é o ácido ortossilícico, portanto, o que nós estamos a fazer é aumentar a reserva de sílica, que pode ou não, esperamos que sim, passar, lá está, a ácido ortossilícico ou ácido monossilícico. Portanto, não há problema nenhum, pode e deve-se aplicar-se. Há também culturas que beneficiam muito do silício via sistema radicular, porquê? Porque concentram esse silício nas próprias raízes. Essas culturas são culturas como, por exemplo, o tomate. O tomate tem esta, se não todas as variedades, a maioria das variedades das cultivares de tomate, quando absorvem silício concentram nas raízes.
provavelmente será por aí que o tomate aguenta quantidades e aguenta níveis de salinidade muito maiores do que, por exemplo, um pimento ou um feijão. Por outro lado, lá está, há situações realmente onde o stress existe no solo, falta de água ou questões de água de má qualidade, onde realmente, por silício via rega, estamos logo a tentar evitar ou a tentar ajudar a planta a combater este stress. Dizia eu, se com os silicatos não há problema, quando utilizamos produtos à base de ácido ortossilícico, ou seja, onde já o silício vem na forma biodisponível, há que ter algum cuidado precisamente com o quê? Com a qualidade da água, o pH da água e a sua dureza, e também no solo, mas principalmente na água de rega, porque se estamos a aplicar o ácido ortossilícico via rega numa água que já tem um nível de carbonatos e bicarbonatos alto, ou bastante alto, que vai acabar também por acontecer uma reação deste ácido ortossilícico, estes bicarbonatos, e vamos ter o quê? Uma conversão, uma produção de silicato de cálcio. Lá está. E aí está a acontecer algo que não é tão interessante, porque estamos a passar de uma forma biodisponível de cálcio, de silício, para uma forma não disponível. Mas lá está, também neste caso, por exemplo, da horticultura mais intensiva, mesmo nos berries, quando se faz a fertilização, tem-se o cuidado se a água não tiver uma dureza, se não for uma água muito dura, também normalmente tem um pH bastante elevado, e o que normalmente se faz é já estar a corrigir o pH com a adição de ácido na água, e isso evita este problema que pode haver com os silícios via rega. Outra das formas que nós temos também de aplicar o silício foliarmente, e aí sim é mais direto. Mais uma vez aqui interessa bastante a fonte do silício, não é? Porque se estivermos a trabalhar com os silicatos, acima de tudo o que nós estamos a fazer quando aplicamos foliarmente é fazer uma aplicação de sílica aos caules e às folhas e aos frutos. Sílica é essa que não vai entrar nos tecidos, mas vai criar uma barreira, uma película de sílica que vai ajudar a proteger a planta. E ajuda a proteger a planta, lá está, não só contra stresses bióticos, como sejam as doenças ou as pragas, mas também contra estes stresses abióticos, como possa ser o vento, a própria geada, inclusive situações de calor extremo, há um efeito benéfico da aplicação de sílica, quer na forma de silicatos. Em relação há outro tipo de silício que também tenho falado aqui, que é o produtos à base de ácido ortossilícico. Aí a aplicação foliar há uma diferença grande, e a grande vantagem é que este silício vai entrar, tem a capacidade de entrar pelas cutículas e pelos estomas, e vai entrar nos tecidos e vai então polimerizar dentro da planta. Então a tal barreira que fazemos por fora com o silicato, acabamos por fazer dentro da planta. Está, isso vai dar uma vantagem à planta também contra estes stresses que falámos, no caso dos silicatos, mas acima de tudo vai nos permitir que a planta beneficie deste efeito de melhor translocação, melhor movimentação dos nutrientes, e também, lá está, é muito importante que a planta também estimule ou produza as suas defesas de uma forma mais eficaz e mais efetiva. Isto são alguns quadros, por exemplo, onde o silicato, onde se fala dos silicatos, silicato de potássio, neste caso silicato de sódio, e onde contra um determinado número de doenças, como seja o oídio, como seja tracnose, ferrugem, eu estou a pensar nos berries, nas ferrugens, nas botrites, o silício tem os silicatos de potássio, de cálcio, têm um efeito muito interessante, especialmente por este efeito de barreira. Também o facto de normalmente estes produtos à base de silicatos serem bastante alcalinos, lá está, dá-lhes uma agressividade grande contra estes fungos, serem higroscópicos, ou seja, são produtos que depois também retiram a umidade das folhas durante algumas horas ou até mesmo alguns dias, o que também contribui para uma inibição das doenças. E acima de tudo é a grande vantagem dos silicatos a nível foliar, será este efeito fungicida, bactericida natural. Na rega, lá está, na rega os silicatos são interessantes porque acabamos por
se os aplicarmos regularmente, lá está, ao longo do ciclo, criar uma reserva de sílica que provavelmente vai aumentar a quantidade de ácido ortossilícico disponível ao longo do ciclo também. Em relação ao ácido ortossilícico estabilizado, ao monossilícico estabilizado, lá está, para além deste efeito também barreira contra as doenças, é interessante pelo fato de, lá está, desta questão dos nutrientes, e por exemplo trago aqui assim um ensaio que a Asferte fez em conjunto, aliás, não foi a Asferte que fez, foi os investigadores da Estação Nacional de Fruticultura e Natividade, lá está, patrocinado pela Asferte, com um produto da Asferte, onde com um produto à base de ácido ortossilícico, quer dizer, foram testadas 4 aplicações em pera-rocha ao longo do ciclo, a 2 doses, a meio litro e a 1 litro por hectare, e nas análises foliares, por exemplo, em relação aos teores de nutrientes, viu-se que, lá está, o teor de silício aumentava quase 100%, na dose de 1 litro por hectare em relação à testemunha, mas o cálcio, lá está, e isto no cálcio é muito importante, por todas as razões, e até mesmo depois pela questão da vida pós-colheita. Lá está, o cálcio aumenta consideravelmente, 38% é bastante, também, e por acaso, neste caso particular da pera, que é muito sensível a cloretos ou ao sódio, reparámos que os níveis de sódio também baixaram na planta. Isto também é outra questão que é interessante. O silício na rega, quer na forma de silicato, quer na forma de ácido ortossilícico estabilizado, é muito importante nesta questão de impedir a toxicidade a fitotoxicidade de alguns íons. Quer dizer, quando falamos de águas duras ou de águas pHs elevados, normalmente estamos preocupados mais com o sódio, mas, por exemplo, se falarmos em pHs mais baixos, como existe no norte do país, ou, por exemplo, quem trabalha com os mirtilos, onde o ideal são pHs bastante baixos, temos de ter o cuidado porque se de um pH 5,5 ou 5, de repente caem umas chuvadas valentes e lava mais bases do que seria esperado, o pH do solo pode baixar, nem que seja por umas quantas horas, a valores próximos de 4 e qualquer coisa, e aí a disponibilidade do alumínio, do zinco ou do manganês dispara e por isso a sua absorção também dispara e pode haver sintomas de fitotoxicidade nas plantas, nós nem percebemos bem porquê, mas lá está, porque acontecem só temporariamente, não é? Tem a ver com esta baixa temporária do pH, e nestes casos, lá está, o silício é uma das ferramentas muito, muito interessantes para ter e para usar, de maneira a evitar estes sustos, estes stresses. Mas dizia eu, pronto, neste caso estamos a falar de uma aplicação de silício foliar e que interferiu, realmente aqui não se pôs mais cálcio nos tratamentos foliares ou na rega, mas interferiu numa melhor translocação e num maior conteúdo de vários nutrientes. O que destaco é o cálcio. Outra questão também, pois, muito interessante, não é, que interessa ao agricultor, é o facto do silício ser um elemento de qualidade excelente. Ou seja, e o que se vê, lá está, nos silicatos é mais difícil ver, mas num produto como este, consegue-se perfeitamente perceber que ao fim de 2 ou 3 aplicações, portanto, quer dizer, a planta está mais estimulada, a planta está menos estressada, a planta tem um sistema radicular melhor desenvolvido, portanto a planta está a absorver mais nutrientes, está a translocá-los mais depressa. O que acaba por acontecer também é que lá está, esse silício acumula-se nas zonas de maior transpiração, portanto permite o quê? Permite uma menor perda de água, permite uma taxa fotossintética, porque os estomas estão abertos durante mais tempo, mais ativa, mais intensa. Há maior número de tricomas, que são os pelos que as folhas têm, que ajudam à captação do dióxido de carbono, que também na prática são constituídos por silício. Portanto, a planta está toda otimizada, com isso produz mais. Ao produzir mais, o que é que nós vemos? Vemos que os calibres começam também a aumentar. Acaba por ser não ser só o calibre, também o peso e o teor em matéria seca. E isto acaba depois, por exemplo, também por se traduzir, lá está, numa shelf life, uma vida pós-colheita melhor. Entretanto, e como referi, um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia são as alterações climáticas, não é? E as alterações climáticas trazem com ela períodos de seca, mas também períodos de chuva intensa, períodos de invernos muito suaves e muito moderados. Estou a pensar agora
que é daí que eu conheço o engenheiro Martinho, há 20 anos atrás, dos Kiwis, não é? Onde nós temos, por exemplo, verões não, invernos cada vez mais parecidos com os verões, e as 600 horas de frio que necessitamos ficam muito aquém na maioria dos anos. E hoje em dia já não há Dormex, há alguns substitutos, mas lá está, quer dizer, é sempre complicado lidar com isto. E o mesmo se passa depois também no período oposto, ou seja, no verão, quer dizer, e neste caso o que aconteceu foi em Alcobaça, precisamente neste ensaio há 3 anos que se fez com o Ecosil, a determinada altura, ali no mês de junho já bem lançados no ciclo, na campanha, as temperaturas estavam demasiado baixas, que estavam 23, 24, 25 graus, não é? Na zona de Alcobaça, quando lembro neste ano, em Berlim estavam 39 e em Paris estavam quase 40, ou seja, estava todo trocado. O que é que acabou por acontecer? De repente, numa semana, a temperatura passa de uma terça, quarta-feira de 25, 26 graus para 30 e muitos na sexta, no sábado 38 e no domingo 40 graus. Ou seja, na segunda-feira, na quinta experimental, e quando os investigadores chegam portanto, ao campo, dão-se com uma situação de escaldão na maioria das fruteiras que estão no campo de ensaios. E realmente notava-se a olho nu que no tal ensaio do Ecosil, do produto do silício, parecia haver menos fruta com escaldão. E acabou-se por fazer a contagem ou contabilidade dos danos do escaldão na fruta, divididos em danos leves, moderados e severos, e acabou-se por concluir que lá está, que o silício teve um efeito muito, muito interessante, e que em média, lá está, as doses mais baixas, de meio litro por hectare, acabou por reduzir 20% a 25%, mas a dose de um litro acabou por reduzir quase 50% o escaldão, que é muito interessante. E isto fez com que, por exemplo, neste produto, lá está, que a Asfert, que é a empresa onde eu trabalho, recomenda ser aplicado várias vezes em pequenas doses ao longo de toda a campanha, acaba por ter utilizações muito específicas, como, por exemplo, agora na primavera, como anti-geada, ou seja, é um produto, a sílica, este tipo de sílica ajuda-nos lá está, a baixar o ponto de congelação das células e se com um extrato de algas nós conseguíamos, lá está, dar alguma resistência à planta a -1, a -1,5 graus centígrados, usando o extrato de algas com estes produtos de sílica conseguimos baixar isso a 2, a -2 e a -3 graus, o que é muito interessante. Mas também depois, no período do verão, este tipo de sílica surge como uma ferramenta muito boa para resistir à queima dos frutos, ao escaldão. De tal forma, e só a título de curiosidade, o produto hoje em dia que a Asfert vende nos Estados Unidos, todo o marketing, todo o posicionamento do produto é feito para isso mesmo, ou seja, o próprio nome já mudou, chama-se Ecosil Shield, e o target é isso mesmo, é a redução do sunburn, inclusive, ou seja, com efeitos tão interessantes como este, quer dizer, é um produto que não mancha como os caulinos são normalmente o que são os produtos que são usados para proteger do escaldão as frutas essas depois em armazém têm que ser lavadas, mas mesmo assim deixam alguns resíduos, e um produto como a sílica, que não mancha, que não suja a fruta, acaba por ser tão ou mais interessante, com a grande vantagem que as pessoas no pack house, no armazém, na central fruteira, não se queixam, mas também no campo, estas quantidades grandes de caulino, 30, 40 quilos a hectare, muitos técnicos e muitos agricultores queixam-se que para um bocado a planta, que é ao contrário, quando usamos a sílica, não estamos a travar a planta, antes pelo contrário, estamos a otimizar o seu funcionamento, estamos a defendê-la e estamos a estimulá-la. Portanto, junta-se o útil ao agradável, ou seja, temos a vantagem de protegermos a planta do escaldão, mas também estimular a sua produção, o seu funcionamento enquanto estrutura produtora de frutos. Não sei, quer dizer, em termos de doses, porque isto lá está, são resultados de um ensaio feito no centro de investigação, na América, de umas doses diferentes das nossas, isto tem citrinos, por isso daí esta dose de 56 kg de caulino por hectare, é uma dose bastante alta, mas lá está, em citrinos os débitos, ou seja, os volumes de água utilizados por hectare também são normalmente altos, portanto permite perfeitamente ir a 50 e a 60 kg. Já está.
4 aplicações de 1 litro, teve resultados não idênticos, foram até melhores do que os 56 kg por hectare do Caulim. Não sei, quer dizer, isto ficava por aqui, porque não queria falar muito mais do que 20 minutos. Não sei realmente quando é que já falei, mas agradeço a vossa atenção e fico aberto a questões. Pelo interesse e novidade do tema, o tempo é irrelevante, ou seja, passaram exatamente 20 minutos e pela minha parte aprendi imenso e acho que também quem está a assistir também aconteceu o mesmo. Passando aqui às questões do nosso auditório. Quais são as plantas mais exigentes no silício? Exigentes seriam todas. Quais as que extraem mais? Eu julgo que em termos agrícolas está a cana-do-açúcar, depois talvez a seguir o arroz, quer dizer, e depois aí já é mais difícil escolher, tendo em conta que o importante aqui não é tanto o serem mais exigentes ou não, é tentarmos em todas as culturas, sejam elas plantas acumuladoras ou não acumuladoras, fornecer-lhes ao longo do seu ciclo pelo menos uma quantidade eu não diria mínima, uma quantidade próxima do ideal de silício disponível para elas poderem ter todos estes benefícios que falei há pouco. Há sintomas específicos nas plantas devido à carência de silício? A ver, sintomas específicos, não. Lá está, não. Ou a haver, também não sei se serão estudados. Agora, é assim, tendo em conta que em quase todas as situações, em quase todas as culturas, muito rapidamente o silício disponível se esgota, portanto, todos os sintomas de stress, sejam eles falta de água, excesso de salinidade, temperatura alta, portanto, tudo isso estará associado a um sintoma associado ao silício, tendo em conta que se nós aplicarmos silício, estes sintomas aliviam pelo menos. Agora, específicos, não sei. Ok, obrigado. Quais os solos onde é mais esperada a carência de silício? Mais uma vez, quer dizer, eu ia dizer, por exemplo, os solos de areia, não é? Onde as drenagens são elevadas, mas normalmente depois também são solos por aquecerem mais e por terem menos umidade, os teores de matéria orgânica serão mais baixos e aqui a matéria orgânica joga um papel importante, talvez fossem por aí. Sendo que a areia é constituída acima de tudo por quartzo e quartzo é sílica, mas talvez para dar uma resposta teria a ver com isso. Os solos com mais pobres em matéria orgânica seriam os mais deficitários em silício disponível. O silício, como é classificado como nutriente? Micronutriente ou macronutriente? A ver, ele não é considerado um nutriente essencial, portanto não se inclui neste tipo de classificação. A ser, seria um micronutriente, tal como o níquel ou como pois, outros que não estão ainda nos essenciais. E outra questão parecida, que outros nutrientes novos estão a aparecer como importantes, tal como o silício? Pois, vamos lá ver, é assim, eu diria, olha, falei há pouco, o que eu disse foi níquel, o cádmio, são nutrientes ou são minerais que são muito interessantes, não é? Que se os quiséssemos comparar, tínhamos que pôr ali ao nível do molibdênio, não é? Que é o micronutriente que as plantas necessitam menos, ou absorvem menos, ou utilizam menos, mas que é super importante, quer dizer, que tem efeitos. Lá está, olha, esta questão do efeito anti-stress e esta questão agora que nós temos das alterações climáticas, este tipo de minerais podem ser boas ajudas a tornar as plantas mais resilientes e mais produtivas. Em que condições deve o silício ser aplicado ao solo e por pulverização via foliar? Vamos lá ver, em que condições? Isso é muito vasto. Assim, ao solo, foi aquilo que eu disse, quando estamos a trabalhar com silicato de potássio ou silicato de cálcio, nós
devemos utilizar as doses recomendadas pelos fabricantes, podem variar, mas estamos a falar de 3 litros, ou 3 quilos, 5 quilos, ou até 10 quilos, e aí depois a parte económica joga um papel importante. Agora, o importante, eu julgo, é fazer isso regularmente. Aliás, estamos a falar de fertilização, não é assim algo tão difícil, tão custoso em termos de tempo ou em termos de mão de obra. É relativamente fácil. Em termos foliares também, quer dizer, o ideal será aplicar regularmente. Em termos da rega, as precauções, lá está, como eu disse, os silicatos não são muitas, é uma questão de garantirmos que não há incompatibilidade entre o produto de silício que estamos a usar e os outros, e essa incompatibilidade aconteceria no tanque de rega, não já na conduta ou nos tubos de rega, nos esgotadores. No caso do ácido ortosílico, temos de ter cuidado com o fato de, se não tivermos a corrigir o pH da água e a água for alcalina, quer dizer, o produto vai funcionar na mesma, mas estamos a perder a grande vantagem, que é o silício já vai disponível e uma parte, pelo menos, pode tornar-se não disponível. Depois, a nível foliar, o que é complicado? Se um produto, à base de ácido ortossilícico, tem um pH extremamente baixo, se mistura bem com tudo, os silicatos aí têm o problema de serem, lá está, como eu falei há pouco, alcalinos e de um pH bastante elevado, e quando eu digo elevado estamos a falar 10, 11, às vezes 12, e aí sim, aí tem que ter algum cuidado com as misturas. Isto porquê? Porque se não estando a usar sozinho, estando a usar, como na maioria dos casos acontece, uma pessoa vai fazer um tratamento foliar e junta vários produtos, alguns fitossanitários, alguns bioestimulantes, alguns fertilizantes foliares, adicionar um produto com um pH tão elevado pode causar problemas na mistura e pode fazer com que haja precipitações. Portanto, aí, mais uma vez, o aconselhável será o quê? Regular o pH da água com um produto que, para além de ajustar o pH entre 5 e 6, o tamponize, ou seja, o faça com que esta água depois também resista a estas alterações, neste caso subidas de pH, e deixar o silicato, o produto à base de silício, para o último na mistura. Em relação também, por exemplo, aos silicatos, há que ter algum cuidado, que é durante as florações. No caso das fruteiras é fácil, não é? Porque a floração está mais ou menos concentrada num período só. Num inverno como o que tivemos, com pouco frio, é uma floração mais extensa, mas dizia eu, cuidado com o quê? Com as aplicações de silício ou dos silicatos, porque eles, ao serem muito alcalinos, são um bocadinho agressivos para a planta e mais para as estruturas da planta, como a flor, e também de serem muito higroscópicos, também pode afetar um bocadinho a qualidade do pólen ou a qualidade do vingamento dos frutos. Fora isso, quer dizer, não há muitas mais restrições. Não sei se respondi à pergunta. Acho que sim, excelente. Quais os nutrientes que facilitam a absorção do silício pelas plantas? Eu acho que é mais ao contrário, não é? Pois, eu diria que sim, exatamente. Vamos lá ver. Não sei, pois, não consigo responder, ou seja, é precisamente, vemos sempre essa questão da forma inversa, que é o silício ou a sílica ajudar os outros a ser, não é tanto a ser melhor absorvidos, é depois a serem transportados de uma forma mais eficiente. Isto tem a ver também com a questão seguinte, que é a questão: quais as melhores fases do desenvolvimento das plantas para aplicar o silício? Quais as melhores fases? Vamos lá ver, as melhores fases é como eu digo, depende do produto que estamos a usar, é importante, não há uma coisa, uma vez que a sílica dentro da planta, quer dizer, por fora da planta, nós sabemos que aplicamos e ela não se vai mexer, portanto, tudo o que for crescimentos novos a partir da aplicação, não vão usufruir desta defesa da sílica, portanto é importante, lá está, aplicar regularmente para que todos os novos crescimentos beneficiem da sílica. Mas mesmo a sílica que nós aplicamos e que está a entrar dentro da planta e está a ser usada na planta, também acaba por ser usada, acaba por ser metabolizada e como é que se diz, isolada, e portanto os novos crescimentos também não vão beneficiar tanto da sílica. Portanto, o truque, ou aqui o segredo, se quisermos pôr assim, será aplicar o mais regularmente possível. Por exemplo, quando estamos a trabalhar com um produto como o ácido ortossilícico estabilizado, é um produto, sabe, mais uma vez, porque a questão do pH se mistura bem com tudo, não há problema nenhum. Eu julgo que era conveniente, sempre que fizermos uma aplicação foliar, ou um tratamento foliar, juntarmos um bocadinho.
No caso dos silicatos, a mesma coisa, tendo que haver cuidado com as misturas e com a compatibilidade entre eles. Na questão dos silicatos, também esta questão da floração. Aí tem que se jogar um bocadinho com a dose e ter um bocado de cuidado. Até porque é assim, os agricultores são iguais em Portugal, em Espanha, em Itália, nos Estados Unidos, na China. Quando um produto parece funcionar bem e eles gostam, põem sempre um bocadinho mais. E no caso dos silicatos, às vezes é problemático, porque os 2 litros estão a funcionar muito bem, os 2,5 litros funcionam melhor, mas os 3 litros às vezes já podem queimar ou fazer alguma fitotoxicidade. Mas lá está, respeitando as doses, o ideal será aplicar frequentemente, ou então até baixar um bocadinho a dose recomendada, porque o facto de aplicarmos regularmente vai fazer com que aquele efeito cumulativo beneficie muito a cultura ou a planta em si. Tem aqui também uma questão relacionada com esse ponto. Se o excesso de silício nas plantas pode causar toxicidade. Lá está, o excesso de silício dentro da planta não é fácil atingir isso. Eu lembro-me que há uns anos um colega meu em Almeria mandou-me uma vez, que trabalhava em Almeria, mandou-me uma vez uma foto de uma folha de tomate com uma gomosa, ou achei que fosse gomosa, ainda pensei se aquilo teria sido alguma bactéria, alguma coisa como dizer. E ele dizia assim, não, isso foi uma dose, lá está, do Ecosil, em vez de meio litro ou 1 litro, tinha posto 10 litros de Ecosil, e eu não sei se aquilo também é bem verdade, mas, portanto, segundo ele, aquilo tinha rebentado os vasos, quer dizer, não sei se aquilo foi bem assim como ele contou, mas isto para dizer o quê? Que não há esse problema do excesso, a partir do excesso de silício dentro da planta, pode haver, lá está, é que os silicatos, tendo em conta o seu teor alcalino, se abusarmos um bocadinho da dose, de haver alguma fitotoxicidade, mas externa, por queimadura. De resto, não estou a ver problemas com excesso de silício. Estou a ver aqui uma questão, e peço desculpa, que não sei se é a última, e fala aqui no Jorge Duarte, alguma relação, interação sinérgica conhecida do silício por consórcios de bactérias e fungos. Mas estou-me a lembrar, julgo que este Jorge Duarte seja o Jorge Duarte da Hortifruti, que é um consultor de berries, e, por exemplo, aqui há uns anos, quer dizer, há uns anos, passou-se entre mim e ele há uns anos, e foi a única vez que eu vi, ou que eu tive que pensar se o silício poderia ser contraproducente ou não, que é no caso do morangueiro, fenómenos de albinismo, em que poderiam estar associados a excesso de silício disponível. Isto até tem muito a ver que, por exemplo, na Holanda, um dos parâmetros que eles fazem nas análises de água é realmente o teor de silício na água, com medo disto. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isto. Naquela altura interessei-me, procurei. O que acabei por ver foi muita informação contraditória. E, portanto, nem mesmo neste fenómeno de albinismo eu acredito que o silício seja, pelo menos, o principal responsável pelo excesso de silício. Poderá também ajudar, mas há outros fenómenos, como as variedades, como o próprio clima, muitas questões. Eu peço desculpa, foi porque estava aqui a ler. Não, sem stress, estamos à vontade. Também está aqui outra que está aqui a falar Ceratitis capitata, que ainda não vi bem, falaste do caso da proteção, causar nas plantas contra o ataque de pragas, tens alguns dados na redução de danos de Ceratitis capitata. Eu não tenho dados, mas tenho esta crença, não é? E que manda o bom senso de que um produto como o silício vai ajudar muito num problema como uma praga, como a Ceratitis, por várias razões. Uma, porque, por exemplo, lá está, neste caso o ortossilícico, lá está, que vai entrar dentro da planta, vai ajudar a planta contra a Ceratitis, porque vai ajudar a planta a modular as suas defesas. E isto é um efeito, se calhar, indireto contra a praga. No caso do silicato, que é um produto bastante alcalino, bastante agressivo, bastante higroscópico, quer dizer, aí tem uma ação já direta contra a praga. Agora, mais uma vez, há que gerir expectativas, quer dizer, uma coisa é contribuir para o controle da praga, para o abaixamento da população, para a praga estar a gosto ou não, outra coisa é ser um inseticida puro e duro, não é? Mas pronto, eu peço desculpa, estava aqui a ver no bate-papo. Mas continua com as perguntas, depois. Esta é sobre fruticultura. Em fruticultura moderna, deve-se mobilizar o solo para aplicar adubos e corretivos? É uma questão que eu não sou um expert. Quer dizer, vamos ver se deve mobilizar o solo para aplicar adubos e corretivos.
É assim, não há uma coisa. A minha resposta diria que não é? Pois, se estamos a falar de fruticultura moderna, o moderno está mais associado a não mexer muito no solo, a tentar deixar o solo em paz e fazer e otimizar os trabalhos. Normalmente a fruticultura moderna beneficia-se, pelo menos em Portugal, não é? No norte da Europa não tem. Uma coisa chamada rega e fertirrega e a possibilidade de usar a água não só como para compensar a evapotranspiração, mas também para ser veículo de uma data de nutrientes e outros produtos. Portanto, diria que não, mas voltamos ao mesmo. Aí já não sou um especialista, é só uma opinião. Claro. Quais os produtos da Asferte Global que contêm silício? Boa pergunta, mas pronto, eu vou referir só um, que é o que nós apostamos desde há uns anos, chama-se Ecosil, lá está, e é um produto, eu digo que nos torna um bocadinho diferentes e especiais, não sei se únicos, aqui há uns anos eu acho que éramos únicos, hoje em dia também já não sei. Mas lá está, é o Ecosil, ou seja, é um produto, eu trabalhei muitos anos, já não na Asferte Global, na Asferte Global quando começámos também com silicato de potássio, mas depois fizemos a transição para o ácido propriamente dito, estabilizar o ácido ortossilícico dentro da embalagem e conseguir levá-lo ao distribuidor e depois o distribuidor ao agricultor e usá-lo, achamos que faz muita diferença nas culturas. Este Ecosil só contém silício ou também contém outros nutrientes? Não, e pronto, exatamente. Vamos lá ver. E tem a ver com aquilo que eu falei ao início, que é, por exemplo, o Ecosil Shield nos Estados Unidos só contém silício, o Ecosil na África do Sul só contém silício, na União Europeia contém silício e micronutrientes precisamente pela questão legal. Ou seja, nós tivemos na União Europeia durante pelo menos 10 anos à espera que houvesse uma nova legislação própria ou específica para os bioestimulantes, porque até então cabia tudo no saco do adubo CE. Portanto, eu digo 10 anos porquê? Porque a determinada altura a União Europeia percebeu que havia que haver uma legislação de trabalho, isto em 2010, 2011, um grupo de trabalho para definir então o que seriam bioestimulantes e criar uma nova lei, a lei dos biofertilizantes. Então, o que aconteceu foi que tivemos desde 2019 à espera dessa lei. Pelo caminho, alguns Estados europeus, alguns países europeus criaram novas leis de fertilizantes inspiradas, lá está, no rascunho ou no borrador desta nova lei dos fertilizantes. No entanto, o silício, lá está, como não é considerado um elemento essencial, não pode ser considerado adubo, não é um nutriente, não pode ser usado como fertilizante. Então, para termos um produto com enquadramento legal, o que nós fazemos é criar um adubo CA com micronutrientes, onde também depois vem como coadjuvante, com o formulante, o silício. Não há nenhum impedimento legal, mas lá está. É a única maneira de nós termos, por assim dizer, o produto à base de silício como fertilizante. Curiosamente, lá está. Até do ponto de vista legal, depois não podemos pôr na composição o silício. Sim, sim. Está entendido. Os vossos produtos com silício podem ser aplicados em produção biológica? Peço desculpa, eu estava a ver agora aqui se os vossos produtos com silício podem ser aplicados em produção biológica? Podem ser aplicados em produção biológica, porque, tal como eu disse, do ponto de vista da legislação, enquanto fertilizantes, eles são fertilizantes à base de micronutrientes. Portanto, de acordo com o decreto-lei europeu, os produtos à base dos micronutrientes estão automaticamente aprovados para o modo de produção biológica. Okay. Tendo em conta o aumento do custo dos adubos, qual é a estratégia que recomenda para controlar o orçamento de fertilização em mirtilos? Pois, vamos lá ver uma coisa. O que é que eu recomendo? Recomendo uma coisa que no mirtilo até é relativamente mais fácil do que noutras culturas, que é apostar muito na matéria orgânica, no balanço único do solo, ou neste caso o mirtilo, que mais vale falar em substrato, e depois tentar estimular a vida no solo, ou seja, o microbioma do solo. E isto porquê? Porque mesmo em solos que nos podem parecer pobres ou não muito férteis, há sempre uma quantidade de fósforo, uma quantidade de potássio, de cálcio, e lá está, no caso do mirtilo, porque há sempre uma preocupação em ter níveis de matéria orgânica elevados, de azoto, que pode ser transformado e disponibilizado às plantas se nós tivermos uma vida microbiana forte.
Portanto, se estivermos a falar de uma plantação de mirtilo já com alguns anos e tivermos trabalhado bem, é relativamente fácil. Se estivermos a falar de uma plantação recente, em que foi tudo alterado, foi tudo transformado para receber as plantas e que está tudo muito imberbe, então aí é estimulá-la através da aplicação de produtos à base de micro-organismos. Porque, mais uma vez, a União Europeia, ao longo destes anos, tem estimulado muito a utilização dos micro-organismos com esta bandeira de reduzir o quê? O input, a aplicação dos adubos convencionais. E quando se fala nos micro-organismos, por isso é que a classificação dos produtos à base de micro-organismos ou é biocontrolo ou é biofertilizantes. O princípio dos biofertilizantes é uma redução dos adubos convencionais em 25% a 30%. Não estamos a falar de 50%, não estamos a falar de 100%, mas estamos a falar de 1/3, que é bastante importante. Na altura em que estamos, na conjuntura em que estamos, com o preço dos adubos a subir em Portugal em média 130%, é muito interessante poupar 1/3 do adubo. Mas tem um peso importante no orçamento. O que fazer para promover as micorrizas no solo? Acima de tudo, acima de tudo, não mobilizar muito o solo. Depois, não fazer... A ver, as micorrizas são micro-organismos muito resilientes também. Mesmo quando nós usamos fungicidas e tratamentos ao solo, quer dizer, se já houver uma boa taxa de micorrização, a própria micorriza, que é a união do fungo com a planta, mesmo que seja afetada, o facto do fungo... Bem, agora estou a pensar em endomicorrizas, estou a pensar em micorrizas que infectam a raiz e que estão ligadas à planta. Ou seja, para dizer o quê? A resposta da micorriza ou a recuperação da micorriza é bastante rápida. Portanto, acima de tudo é assim, se o solo não estiver em equilíbrio, não fizemos muitas coisas estranhas, com o tempo a micorrização acontece e a planta gere-a da melhor maneira para ela. Estas coisas são importantes no início, lá está, no estabelecimento das culturas, porque quando gradamos ou surribamos ou depois gradamos e depois fresamos, o que estamos a fazer é, ao mexer esta estrutura de todo o solo, estamos a destruir muito das estruturas que os micro-organismos têm naturais. No caso das micorrizas, ainda mais porque são simbiontes obrigatórios, sem haver uma cultura, elas também não existem. Portanto, eu diria, para estimular, seria não fazer muitas coisas estranhas. Depois também outra coisa, que é gerir bem a quantidade de azoto e de fósforo a aplicar nas culturas, porque isso sim pode ser impeditivo. A micorrização acaba por acontecer, mas a planta não investe muito na simbiose, na parceria, que é, se tem muito azoto, muito fósforo, a planta contraria um bocadinho a micorrização. Há também, por exemplo, também se pode utilizar alguns produtos que estimulam a micorrização, não sendo só esporos micorrizas. Pensar num produto que é um dos compostos que a planta chuda naturalmente, em que nós podemos aplicar ao solo para estimular a micorrização. Okay. Qual a melhor estratégia de fertilização para incrementar, ano após ano, o teor de matéria orgânica no solo? Não sei, há várias. A questão é isso, olha, também, na medida do possível, fazer aplicações regulares de matéria orgânica. Vamos lá ver uma coisa, o destino final da matéria orgânica é ser destruída, é ser oxidado, não é? Pelo desenvolvimento normal. Portanto, aí mais uma vez também creio que, estando a falar de culturas com oferta e irrigação, o melhor é escolhermos alguma forma de emenda orgânica para aplicar via rega de uma forma regular. Não tem que ser muito forte, até porque depois estamos a falar de produtos à base de matéria orgânica também tendem a entupir com o tempo, ainda depois possa haver aqui estratégias que evitem isso, mas lá está, diria que era isso, podendo fazer a fertirrigação, é ir aplicando matéria orgânica líquida ou solúvel regularmente, em pequenas quantidades, até para isso, até para concentrar a matéria orgânica ao longo do ciclo na zona do bolo de rega, que é onde a planta vai investir em termos de raízes. Não faz muito sentido nós estarmos a distribuir matéria orgânica pelo solo todo, quando a partir de maio já não chove,
agora nunca se sabe, né? Mas pronto. E a planta o que é que vai fazer? Os pelos radiculados, por terem uma vida muito curta e terem que ser renovados constantemente, ao fim de umas semanas sem chuva, a planta tem todos os seus pelos radiculados aonde? Na zona do bolo de rega. Portanto, é aí que faz sentido melhorar esse solo e aumentar a disponibilidade de nutrientes nesse solo e aumentar também a quantidade de matéria orgânica nessa parte do solo. Quais as partes das plantas onde se acumula mais o silício? Depende das plantas. Vamos lá Sim. ver. Não tenho conhecimento para tal e também acho que a resposta pode ser tão vasta que era difícil responder. Portanto, o silício entrando na raiz, depois é transportado e distribuído por toda a planta, porque segue a corrente da água e dos nutrientes. Há, no entanto, como eu estava a dizer, determinadas culturas onde pode haver culturas ou determinadas espécies ou cultivares onde a planta pode concentrar, porque é útil para ela e tem necessidade, o silício mais nas raízes. Das culturas com que eu tenho trabalhado, o caso mais evidente nisso é a cultura do tomateiro. Pode haver outras, mas eu também não tenho conhecimento. Ok. O silício pode ser veiculado por outros adubos ou tem-se recorrer a adubos específicos com este nutriente? Não, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. É assim, vamos ver. Fontes de silício, há várias. Agora, é assim, fontes de adubo, não consigo responder. É assim, se é um fertilizante, se é um adubo, e nós queremos silício, convém que esse adubo ou esse fertilizante refira que contém adubo. Perdão, silício, para nós sabermos que estamos a pôr. Agora, como eu disse, quer dizer, a matéria orgânica, por exemplo, é rica também tem uma determinada quantidade de sílica ou de silício que pode ser aproveitada pela planta. Eu estava a pensar mais uma vez, a terra das diatomáceas, por exemplo, acima de tudo, é uma matéria orgânica que serve, acima de tudo, para enriquecer muito os solos com silício. Não sei, depois não é não perceber a pergunta, mas não é uma pergunta muito fácil de responder. Ok. Quanto pode custar por ano a nutrição em silício de 1 hectare de macieiras? Depende da carteira do agricultor, do que ele estiver disposto a gastar, mas eu diria que entre, não sei, 40, 50, 60 euros por hectare, acho que são muito bem investidos. Acho que se um agricultor de macieiras investir 60 euros por hectare, provavelmente o pomar vai pagar 10 ou 20 vezes esse valor em acréscimo de... Não é de quantidade e qualidade. Estou a falar de calibres, estou a falar de floração, estou a falar de conservação, mas quer dizer, mas isso é muito difícil de... Mais uma vez, isto é uma crença, não é? É uma opinião, não é nada científico. Sim, mas é a experiência, é o que se pretende aqui. Que produtos possuem na sua empresa que servem para desbloquear nutrientes no solo? Quer dizer, as emendas orgânicas é os micro-organismos serão outros, talvez os mais eficazes e mais efetivos. Por acaso nós não trabalhamos muito, mas quer dizer, até produtos como os ácidos nítricos, os ácidos fosfóricos, ou seja, que só o facto de corrigirmos, por exemplo, quando estamos mais uma vez a falar de fertirrigação, corrigir o pH e o pH da água e por consequente o pH do bolo de rega, isso vai fazer com que haja uma disponibilidade maior de nutrientes. Não, mas diria, dentro da Asferti e do que a Asferti trabalha, aquilo que mais disponibiliza nutrientes, macro ou micros, seriam os biofertilizantes, os consórcios bacterianos, como o caso do INMAS ou do Algripe. Okay. O laboratório recomenda para fazer análise de silício no solo ou nas folhas? Qualquer um que esteja acreditado. Não. Em Portugal há vários, portanto não vale a pena estar a referir. Há vários. O extrato de cavalinha pode ser interessante como fonte de silício? Excelente pergunta. Não sei. Enfim, o Equisetum eu presumo que seja bastante rico em silício, mas não sei. Ok. O solo retém bem o silício ou pode ter que ser aplicado de forma fracionada ao longo do ciclo vegetativo da planta? Eu peço desculpa, vou pedir para repetir porque eu não O solo retém bem o silício
ou tem que ser aplicado de forma fracionada ao longo do ciclo vegetativo da planta? Não, a questão é que retém tão bem que o imobiliza e depois a planta não o disponibiliza para a planta. A questão é essa, quer dizer, mesmo quando eu falo aqui de um silicato que não tem um silício disponível como produto à base de ácido ortosilícico, lá está, o silício presente no silicato de potássio que está líquido, está solúvel, à partida, a probabilidade de ele se tornar disponível para a planta é maior do que o silício que está no feldespato, numa argila, numa mica. Portanto, agora, lá está, nós ao pô-lo no solo, desculpe a expressão, à bruta e poucas vezes em muita quantidade, a grande parte desse silício provavelmente será retido pelo próprio solo, quer dizer, e depois não disponibilizado à planta. Daí eu dizer, o aplicar mais regularmente, de uma forma mais fracionada, acho que é mais interessante. Ok, acho que está clara a mensagem. O silício aparece como nutriente frequente nos corretivos orgânicos? Sim, se é, vamos lá ver, aparece certeza, se é, como é que se diz, se é notificado, ou se é publicitado, ou se é metido na composição, creio que não, porque também não é fácil. E mais uma vez, eu não trabalho no regulatório, mas eu creio que nem sequer, neste momento agora a coisa mudou um bocadinho, mas nem sequer era permitido fazer referência a isso, ou pelo menos na parte da composição, não se aplicava. Nas culturas de sequeiro há maior dificuldade na nutrição de silício? Quer dizer, a maior dificuldade vem do facto de não se estar a fertirrigar, portanto não temos o sistema de rega para veicular nutrientes ou produtos, neste caso o silício. Mas aí também se pode fazer uma aplicação, ou seja, uma aplicação foliar à planta ou uma aplicação ao solo com a barra do herbicida, normalmente, quer dizer, depende da cultura em si, mas quer dizer, sim, talvez haja uma maior dificuldade, mas também não é uma dificuldade tão grande quanto isso, porque provavelmente é uma cultura onde se faz tratamentos foliares, portanto estamos limitados a esses tratamentos para aplicar o silício. Qual o pH de solo em que é mais fácil a absorção do silício pela planta? Boa questão. Pois, não sei, quer dizer, não sei. Eu diria que seria um pH entre 5 e 6, ou 5,5, 6,5, que é o pH, o melhor pH para a absorção de todos os nutrientes. Pois, é uma questão um bocadinho... É interessante porque não é fácil, nunca tinha pensado nisso. Mas diria 5,5, 6,5, por dizer alguma coisa. Quantas aplicações foram feitas no ensaio com o INIAV? Foram 4 aplicações, naquele caso, foram 4 aplicações. Eu, na minha opinião, quer dizer, não é na minha opinião, teria sido interessante até do ponto de vista dos resultados ter-se feito até mais aplicações, inclusive mais cedo, porque as aplicações naquele ensaio foram feitas já após os vingamentos, lá está, porque tendo em conta, lá está, que os investigadores são pessoas que estudam e conhecem e portanto, tiveram esse cuidado de querer ensaiar o silício depois já do vingamento para não comprometer o próprio vingamento da fruta. Ainda com um produto como o Ecosil, lá está, nós tínhamos experiência de que não afeta quer a floração, quer o vingamento dos frutos. Alguma relação interação sinergética conhecida do silício com os consórcios de bactérias e fungos que são usados como biofertilizantes da gama da Asferto Global? Assim, sinergia há, porque os micro-organismos benéficos beneficiam a planta ou a cultura, da mesma forma que a cultura, estando bem, estando sem stresses, beneficiará os micro-organismos. Portanto, o facto de o silício melhorar a performance da planta e a resiliência da planta vai fazer com que a planta seja mais produtiva em termos de açúcares, em termos de metabolitos, como vitaminas, como aminoácidos. Portanto, ao estar mais produtiva, lá está da fruta, também está a estudar mais, por isso está a beneficiar o microbioma do solo. O mesmo também é verdade, que é, havendo uma comunidade microbiana mais forte e estável à volta das raízes, não é? Que se chama a rizosfera, nós temos uma maior disponibilidade de nutrientes, inclusive do silício também para a planta, porque os micronutrientes,
esta ação de disponibilidade de nutrientes que os micro-organismos fazem, quer acidificando o meio onde estão, quer produzindo enzimas que degradam matéria orgânica, acima de tudo não vai só disponibilizar fósforo, ou zinco, ou manganês, quer dizer, também vai disponibilizar muito desta sílica que está imobilizada, seja ela cristalina, ou biogénica, ou amorfa, como venha da matéria orgânica. Não sei se respondi. Acho que respondeste. Ok. Depois tem aqui uma pergunta extensa que eu estava a ver se conseguia colocar no ecrã de uma vez, mas não consigo. Achas que essa redução que falaste em termos de fertilizantes, na casa de 20% a 30%, deve ser feita assim que se aplicam produtos que existem à base de micro-organismos, ou deveremos aplicar este tipo de produtos e fertilizar normalmente e a partir daí, e só a partir daí ir reduzindo gradualmente a quantidade de fertilizantes se formos tendo excesso de alguns dos elementos? A ver, depende do que estamos a falar. Por exemplo, cá falámos de micorrizas. Faz sentido falar e utilizar micorrizas à instalação das culturas. Lá está. A planta vai, fora as brássicas, não é? As plantas vão micorrizar naturalmente, umas mais, outras menos, dependendo de vários fatores. Portanto, também como eu já disse, há plantação, mirtilos, framboesas, kiwis, maçãs, peras, ainda mais culturas que estamos a falar que não são para um ano nem dois, são para vários anos, faz todo o sentido ajudarmos e estimularmos a micorrização. Aí, nesse caso, lá está, podemos e devemos reduzir logo de imediato a aplicação de adubos, quer de fundo, quer depois logo nas primeiras fases. Para quê? Para precisamente este estímulo que estamos a querer que a planta tenha para micorrizar e tornar viáveis e ativas as micorrizas, não seja contrariado por uma abundância de nutrientes. Por um lado. Pronto, quando estamos a falar em micro-organismos, em consórcios bacterianos, por exemplo, a mesma coisa, quer dizer, vamos lá ver, à partida, no solo já existe uma base de nutrientes passível de ser disponibilizada ou ser melhor solubilizada ou disponibilizada para a planta. Portanto, a partir do momento em que nós estamos a trabalhar com um consórcio bacteriano e que estas bactérias se multiplicam exponencialmente de uma forma muito rápida, as que nós estamos a meter, mas depois as que vêm atrás e beneficiam deste efeito da alavanca que o biofertilizante faz, tudo isto permite-nos reduzir adubo. E de uma forma imediata, ponto final, não é preciso estar à espera. A questão que se mete é, após alguns anos estarmos a usar os biofertilizantes e a reduzir no adubo, é olharmos para o solo para ver que tipo de solo é que nós temos e vermos como é que está esta reserva de nutrientes que o solo tinha indisponível e que nós, entretanto, fomos disponibilizando. Isso é uma questão interessante, é uma questão que se põe e é uma questão que tem que ser vista caso a caso. Certo. Aqui o Alexandre Furtado, eu tenho uma afirmação, mas eu creio que é uma pergunta. Misturas complicadas com Ecosil no tanque de pulverização. Não há, Ecosil mistura-se bem com tudo. Não é a grande vantagem do Ecosil, é o grande argumento para nós termos criado o Ecosil, foi esse mesmo. Foi o facto de ser complicado misturar silicatos, muito pela questão do pH, e o facto de nós com um produto que tem um pH de 1, até um bocadinho menos, ainda que os editores depois meçam a partir de 1, portanto, sendo um ácido e sendo um ácido débil, é seguro para as plantas e tem esta vantagem de nós misturarmos, no caso do Ecosil, misturamos com tudo, quer dizer, não há grande questão. Mesmo em África, nós trabalhamos muito em África, onde ainda estão inautorizadas substâncias ativas que já foram banidas da Europa há mais de 20 anos, quer dizer, com o Ecosil nunca houve, quer dizer, nunca se pode dizer nunca, mas até agora, dentro do meu conhecimento, é o produto que se mistura bem com tudo, não tem problemas. Aqui o Jorge Duarte tem uma pergunta muito específica para a questão do albinismo em morangueiros. Exatamente, eu já tinha visto aqui alguma coisa disso. Eu até ia, antes de tentar responder, provavelmente não vou responder, era desafiar o engenheiro Martins a convidar o engenheiro Jorge Duarte a dar uma... Não sei se ele já fez 2 ou 3 agromeetings, porque ele realmente é uma pessoa que sabe tanta coisa. Então, mas eu daqui já lanço o desafio, porque se há pessoa interessante para ter num agromeeting, é precisamente o Jorge Duarte.
Mas venha de lá a pergunta. O desafio está aceito, espero que ele aceite. Está aceito de forma pública, é a primeira vez que acontece. É muito mais interessante ouvir o Jorge Duarte que ouvir a mim, por exemplo. É só depois do agromitinho dele. Cada um tirará as suas conclusões. Os estudos de albinismo em morangueiro, por investigadores belgas, falam de 0,55 milimoles por litro de silício, como sendo críticos para o potencial aparecimento de albinismo. Para quando um estudo da esfera global, para contrapropor estas afirmações do grupo de investigadores, como Philippe Lienten, que desenvolveu este trabalho. E tenho aqui um link. Nós não temos que contrariar ninguém. Como eu disse no início, por acaso eu respondi porque estava a olhar aqui para o bate-papo e ele não foi ele que puxou a questão, fui eu a ouvir o nome dele, me lembrei desta questão que se pôs há uns anos. Assim, não sei para quando, para um futuro. Agora, não temos que contrapor nada. Aliás, é interessante realmente perceber se, vamos lá ver, primeiro, se o silício realmente está associado ao albinismo. Presumo que sim, senão ele não viria com esta questão outra vez à baila. Ele sabe mais que eu, muito mais que eu sobre morangos, neste caso, e sobre albinismo nos morangos. A ver, mas do ponto de vista da Asferte e do produto Ecosil e das doses que nós recomendamos, também, quer dizer, mas isso tem que ser estudado depois. Também me custa a crer, mas pode ser possível que em determinadas águas e em determinadas situações, onde já esteja a haver albinismo, o Ecosil não venha a tão ajudar. Quer dizer, nós achamos que o silício ajuda contra tudo e contra todos e que um produto como o Ecosil só faz bem. Numa situação onde já haja albinismo, não sei, poderá não ser tão benéfico e até contraproducente. Aí teria que ser feito alguns estudos, não sei, pode ficar para um futuro próximo. Ótimo. O Ecosil misturado com fungicidas pode potenciar o efeito do fungicida? Pode. Assim, vamos lá ver, nós não temos estudos, nesse sentido, nós não temos estudos. Nós usamos muito o Ecosil como anti-stress, não como biocontrole, ainda que saibamos que, lá está, que o Ecosil tem este duplo efeito. Tem um efeito, se calhar, mais reduzido que um silicato na proteção que dá física, mas depois tem a grande vantagem de, por exemplo, nós temos agora ensaios, mas agora já tem alguns meses, nos Estados Unidos, nós com esta entrada do Ecosil nos Estados Unidos, tivemos que fazer muitos ensaios certificados, com centros de certificação nos Estados Unidos, onde testámos coisas que nunca tínhamos testado. Por exemplo, uma delas, e muito interessante, em morango e em citrinos, foi análise de seiva antes de aplicar o Ecosil e às 4 horas após aplicar o Ecosil. E para ver a diferença dos nutrientes na seiva. Mas uma das coisas que se mediu foi a concentração em compostos fenólicos solúveis na seiva e viu-se que há claramente uma influência do Ecosil na concentração desses compostos. Ora, esses compostos fenólicos estão associados à defesa das plantas. Não fugindo ainda à questão. Portanto, há um efeito sinérgico sempre que nós aplicamos um silício com um fungicida ou com um inseticida, porque estamos a melhorar a proteção à planta. Há estudos também que, inclusive, dizem, e lembro-me nos estudos já ali há algum tempo, já está banido o imidacloprid, por exemplo, com silicato de potássio ou silicato de, acho que era de potássio ou de sódio, já não me lembro, onde lá está, onde reduzindo a dose do imidacloprid a metade e juntando-lhe o silicato, os efeitos foram ainda melhores do que a dose correta do imidacloprid sozinho. Depende da substância ativa, da praga, depende de muitas coisas, mas sim, eu julgo que é correto e seguro dizer que há sempre um efeito sinérgico entre o sílica, o silício e os produtos fitossanitários. Tenho uma última questão. O silício em pitaia é viável? Não faço a mínima ideia. Se é viável, vamos lá ver, é com certeza viável, quer dizer, mas mais uma vez, no que a Asferte diz respeito, o Ecosil, eu estou a dizer porque ainda hoje estava a dizer isso a um sul-africano que visitou a fábrica e realmente é um produtor interessante, 1000 hectares de mirtilos. Quer dizer, pois,
mas também passion fruit, ou seja, como é que se chama passion fruit em inglês, em português, ajuda-me lá. Os maracujá, é maracujá, não é? Maracujá. Pronto, e lá está. E a questão foi posta assim. Então, e maracujá, isto vai fazer? Pois vai, porque isto funciona em todas as culturas. Portanto, na pitaia também vai funcionar. Agora, não me façam perguntas sobre pitaia, porque eu não percebo nada de pitaias. Quer dizer, também não percebo nada, não percebo muita coisa, mas pitaias mesmo. Qual é a tua experiência sobre análises de seiva? A minha experiência não é nenhuma, a minha opinião. Nós na empresa temos um kit e tudo, porque alguns, pronto, para usarmos, para experimentarmos. Eu acho que é assim, vamos lá ver. É interessante, é uma maneira de trabalhar. Depois temos de ter as referências, nós os valores conseguimos. Depois temos de saber utilizá-los ou compará-los com algo que nos seja útil. As tabelas que nos dão são algo limitadas. Eu acho muito interessante trabalhar, só usar as análises savers e passado 1, 2, 3 anos, termos já valores nossos adaptados à nossa realidade que nos permitem perceber melhor como é que a cultura está a ir. Quer dizer, não tenho nada contra, acho que é mais uma opção, como as análises de solo, como as análises foliares, mais convencionais, portanto acho muito interessante. Agora, assim, acho é que também tem que haver um período de adaptação à ferramenta para otimizarmos a sua utilização. Ótimo, excelente. Pedro, obrigado. Nada. Estão respondidas todas as questões e nesta parte final do AgroMeeting eu peço ao conferencista que faça uma conclusão para a memória futura entre a apresentação e as questões. O que é que nós devemos reter como pontos mais importantes? Vamos ver, acima de tudo, agradecer o convite, dar o mérito a quem o tem, que é ao Espaço Visual ou ao Engenheiro Martino, personificando o Engenheiro Martino, este tipo de iniciativas. Depois, em relação ao tema em si, quer dizer, é considerar esta questão do silício como, lá está, uma ferramenta que se pode e deve ter para ajudar a produzir melhor, para ajudar a produzir de uma forma mais sustentada, para ajudar a reduzir também o input, quer de produtos fitossanitários, quer até dos fertilizantes, né, tendo em conta os preços da questão. Mas lá está, hoje em dia, na nossa realidade, onde os LMRs, os resíduos e a sustentabilidade está na ordem do dia, o silício, de uma forma holística ou mais genérica, é uma ferramenta muito importante. E é uma ferramenta muito importante quanto aos stresses que as plantas têm. Isso é uma coisa fantástica, pois talvez mesmo a melhor ferramenta que há. Que é stresses bióticos, esta questão das doenças, das pragas, mas depois este stress de bióticos que nós temos, que é o clima não ser de confiança, não é? De alterações climáticas. Nós, hoje em dia, infelizmente, eu não sei se isto também é só um chavão que se usa aqui, que é, infelizmente, a Península Ibérica é um hotspot das alterações climáticas. É assim, não é bem, pois, não a ver, eu hoje estive um sul-africano na empresa e em Durban, acho que choveu ontem 100 e muitos litros, ou 200 litros, entrou água pela casa dentro, quer dizer, quando nessa altura para eles já devia estar a acabar a chuva, está a começar o inverno. Quer dizer, isto são coisas drásticas, não é? Múrcia é a maior região agrícola de Espanha, não é? E numa zona onde chove 250 a 300 milímetros por ano, nos últimos 4, 5 anos, houve 3 ou 4 fenómenos de gota fria, onde chove. Isto para dizer que o tempo está estranho, está esquisito e vai continuar. E as plantas vão sofrer com isso. E isso vai baralhar muito os agricultores. E o silício é muito importante para ajudar as plantas a serem mais resilientes contra estes stresses que as plantas têm. Seria isto. Depois, que tipo de silício usar? Quer dizer, hoje em dia há muitas soluções no mercado. Qualquer empresa, quando lança um produto para o mercado, já o testou, já o ensaiou, tem pontos fortes, tem pontos menos fortes. É uma questão de conhecer, de utilizar, de ganhar mão no produto e usá-los depois. Isto são ferramentas que o agricultor deve conhecer e usar. Não sei se... Senhor Pedro Sebastião, muito obrigado. Foi uma excelente... Foi um gosto. Uma excelente conferência em que, do ponto de vista técnico, eu aprendi imenso e creio que os nossos participantes também. E não desfazendo dos próximos palestrantes, aguardo com entusiasmo
a participação do engenheiro Jorge Duarte num dos próximos agromeetings. Ok, o convite está aceito de forma pública, portanto irá ser feito para os próximos meses. Nós cá continuaremos na próxima quarta-feira para falar sobre o Mirtilo e sobre a experiência de uma jovem agricultora, portanto, a Aline Colasso. E pronto, muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado, engenheiro Pedro Sebastião, por esta conferência, pela disponibilidade, pelo ensinamento, pela experiência, pela partilha de conhecimento. E até à próxima semana. Uma boa noite, um grande abraço para todos. Um abraço para vocês todos também. Obrigado. Obrigado.